Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, já ative o seu lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar, e estamos produzindo conteúdos exclusivos para você. Se você ainda não maratonou a primeira temporada, não perca mais tempo, é só você clicar aqui que você vai ser direcionado para a nossa Maestro Flix. Lá temos todos os episódios da primeira temporada e o Maestro já respondeu inúmeras dúvidas. Quem sabe a sua dúvida já não foi respondida por lá, mas caso isso não tenha acontecido, é só você aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que muito em breve ela pode pintar por aqui nos nossos próximos episódios. Então vamos para as perguntas do dia? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Maestro, eu fico muito confuso na hora de aplicar as técnicas. Do nada eu entro em um e do nada eu entro em outra. Deve ser porque eu não tenho aula com você ou com o professor. O que seria entrar numa técnica? Eu não sei, se for entrar em um mundo, eu entendo muito disso, às vezes você fica perdido. Eu não entendi muito a sua pergunta quando você diz entrar numa técnica. Se você não estuda canto, você não estuda uma técnica. Você quer dizer estilo, talvez? Ou entra num subregistro, né? Então, gente, quem estuda canto já é complicadinho às vezes de trocar de subregistro. Quem não estuda, então, que não sabe para onde está indo, o risco de se perder é muito maior, não é? Estudando já é fácil perder, imagina você estudar. Não é tão complicado assim, mas é importante, se você estuda vários estilos, dominar esses estilos com aula de canto, tá? E de novo, gente, eu estimulo muito no Pergunte ao Maestro. Eu não consigo dar aula aqui porque eu não estou ouvindo a sua voz. Mas às vezes eu faço live e eu faço Pergunte ao Maestro no meu Instagram. Vou pedir para o Alan colocar meu Instagram aqui, porque no Pergunte ao Maestro ao vivo, às vezes eu convido uma pessoa para entrar e aí eu posso ajudá-la, não é que eu estou ouvindo a voz. E normalmente eu faço ou as segundas ou as quartas-feiras, e nesse dia não tem episódio. Se informe lá no meu Instagram, Maestro Marconi, para você ver quando eu estou fazendo live, para eu poder, de repente, chamar alguém e ajudá-lo. Mas assim, ajudá-lo, não é uma aula de canto, são, sei lá, 10 minutos de coaching, 15 minutos de coaching, pode ajudar. Mas, de novo, eu estimulo fazer aula porque você não precisa fazer toda semana. Se você consegue pagar uma aula de 15 em 15 dias, ou uma aula por mês, ou uma aula de 2 em 2 meses, sabe, você vai evoluir do que você não está fazendo aula nenhuma. E aí você não corre o risco de fazer sozinho. Tá bom? Tem uma novidade para vocês que seguem o nosso canal. Agora a gente fechou uma parceria com a FedEx e a gente consegue entregar os nossos produtos da Belting Store no mundo inteiro. Já mandamos para Canadá, Espanha, Portugal, Alemanha, Equador, Peru, Equador, México, Estados Unidos. Então, é óbvio que você tem que aproveitar o frete. Mas vocês acreditam que o frete é mais barato para lá do que no próprio Brasil? Impressionante, não é isso? Você consegue... E assim, chega muito rápido, 4 né? dias úteis. 4 dias. Demora mais as pessoas, às vezes, no Amazonas receberem do que fora do país. E aí você aproveita e faz o pedido dos livros junto com o seu Mindvox, que tá aqui. Olha que lindo esse, com Belting Store escrito aqui. Obrigado, viu, Sérgio? E a gente tem, na verdade, agora a gente está mandando para essas pessoas, porque o produto que existe lá fora é muito ruim, de muito baixa qualidade. O nosso é uma qualidade bem melhor. Então a gente manda. Existem alguns produtos, mas que são, tipo, não gosto nem de falar. Na dúvida, vai no Mindvox. Na dúvida, vai no Mindvox, que você vai ter um produto de qualidade que vai durar. Vou pedir para o Alan colocar aqui o videozinho explicativo do Mindvox, para você poder fazer os seus vocalizes, para você poder escutar o seu fechamento, escutar bem como é que está funcionando o seu timbre. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto
quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Maestro, quais são as etapas de um espetáculo musical? Desde o final das audições até a estreia. Como funcionam os ensaios e quanto tempo antes da estreia começarem? E após a estreia ainda acontecem ensaios? Boa pergunta. Bom, cada diretor tem o seu sistema de ensaio, o seu sistema de lidar com o espetáculo. Eu vou dizer o meu, tá? A fase de audições, quando ela termina, entra uma fase de contratos, onde a gente vai ver se realmente todos os cantores que nós selecionamos estão com documentação em dia, né, DRT, tudo isso é coisa de produção, fechar cachê, nananana. Então, a produção diz para mim, maestro, estamos com tudo pronto. Aí a gente marca o início dos ensaios. Os diretores que eu tenho trabalhado, os diretores que eu gosto de trabalhar, não é? Que eu me sinto à vontade, posso citar alguns aqui, José Posse Neto, Wolf Maia, Jarbas Homem de Melo. Normalmente esses diretores, eles gostam de trabalhar, começarem a fazer os seus ensaios quando a parte musical já está praticamente pronta. Porque um musical precisa ter a parte musical pronta para poder mexer com cena, movimentação de coreografia, etc, etc. Então, com esses diretores, eu faço um cronograma, e o meu cronograma é para ser seguido mesmo. A produção gosta muito porque eu leio o espetáculo muito rápido e eu preparo muito rápido. Eu gosto de ser rápido. No musical, tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você ensaia, mais você gasta com equipe técnica, com diárias, com etc, etc, etc. Então, eu faço os ensaios musicais e, às vezes, no final do dia de ensaio, o diretor de cena começa a dar, por exemplo, laboratório, pesquisa. Então, vão fazer laboratório, pesquisar personagens, mas ainda não é o ensaio em si. Alguns diretores já começam a fazer ensaios de cena junto com a direção musical e a gente faz um schedule de quantas horas eu fico e quantas horas ele fica. E, normalmente, isso no musical é de 10 às 10. Ou com hora de almoço. Ou, às vezes, começa mais cedo, ou termina um pouquinho mais cedo, dependendo da produção. Isso a gente faz ensaios, e aí a gente vai, à medida que os ensaios vão progredindo, os ensaios musicais vão diminuindo, porque eles já estão com os ensaios musicais prontos, mas eu preciso trabalhar separadamente com o ensemble, e com solistas, e com principals, que a gente chama. Alguns principals precisam de mais tempo comigo, porque cantam mais músicas no espetáculo, porque é mais demanding, precisa de mais técnica, e eu sou o próprio vocal coach do musical. Então, normalmente, você precisa de um vocal coach para ajudar os cantores em algum problema que eles tenham, e às vezes o maestro usa um vocal coach para ajudar. No meu caso, eu faço isso. Então, daí nós começamos a diminuir o schedule de canto e de música para a coreografia e cena. Durante os ensaios de coreografia, normalmente eu coloco o pianista correpetidor e bateria, pelo menos bateria, para ajudar nos acentos e etc, etc. Então, esse profissional tem que ser contratado antes. Então, normalmente, se eu não convido, eu faço audições de orquestra. E esses dois já têm que começar a trabalhar desde os ensaios de cena e de coreografia. Em algum ponto onde as coisas estão começando a ficar já alinhavadas e finalizadas, eu faço audições de orquestra. E aí eu começo a ensaiar a orquestra, paralelo com os ensaios de coro, ou os ensaios de ensemble e solistas. Normalmente, esses ensaios de orquestra, eles têm um número fechado de ensaios que vão até a italiana. Então, na italiana, eu já devo ter um ensemble e solistas e principals todos ensaiados e de cor, e a orquestra toda pronta para eu juntar. Esse ensaio a gente chama de ensaio alla italiana, ou Sitzprobe, que é esse ensaio onde o elenco conhece a orquestra e a orquestra conhece o elenco. A partir daí, nós temos os nossos dry takes. E aí, nesses dry takes, a gente tem
eu, particularmente, o meu dry tech é o dry tech de som, eu preciso ajudar o sound designer a gente chama de fazer a sala, ter a ambiência que eu quero. Ele faz um projeto, me apresenta o projeto, e aí eu tento ajustar esse projeto ao que eu quero para aquele espetáculo. Então, cena a cena, a gente vai fazendo. Aqui, eles estão num ambiente extremamente seco, dentro de uma cabine. Eu preciso que não tenha reverb nenhum. Aqui tem uma buzina de um carro antigo dos anos 20. Eu quero que você pesquise e me traga 20 buzinas, que eu quero escolher qual a buzina que eu vou usar. Aqui eu tenho o violino que sola, eu preciso que seja um som no sonho, então eu quero escolher o reverb e o EQ para eu ver se está dentro do sonho que eu quero. Todos os sons são responsabilidade do diretor musical, na minha opinião. De novo, minha opinião. Esse número é um número de sapateado. Eu quero que a gente afine o sapateado, o chiaroscuro do sapateado. Eu quero escutar a diferença entre um step, eu quero diferenciar esse som de um stamp, de um stomp. Quero que o elenco inteiro sapateie, e eu quero ver quem eu vou colocar microfone no pé. Quais são os atores que eu quero colocar microfone no pé de acordo com a coreografia, para eu ver se realmente está soando-se crível, não é? Que mais? Eu tenho um multi-instrumentista na orquestra que toca 5 instrumentos. Ele toca flauta, clarinete, sax soprano, sax tenor e clarone. Então eu preciso passar esses 5 instrumentos e quais os microfones que eu vou usar. Então eu posso usar um microfone, um condenser para clarinete, e eu posso usar um over para captar, de repente, um barítono melhor, um sax barítono, sei lá. Eu vou escolher na hora, de acordo com o que o sound designer tem para me oferecer, e a produção também, que tipos de microfones, e eu sou obstinado por isso. Eu passo o microfone de elenco, um por um no meu dry tech, e microfone de orquestra por um, porque eu, como diretor musical, eu tenho a obrigação de passar para o público e ir para fora do espetáculo, né, dali dentro, a melhor qualidade de som, de voz e de instrumento. Se o cara toca bem, se ele tem um som bonito de violino, eu tenho a obrigação de passar esse som violino para fora. E isso é uma frustração muito dos músicos. Quando o músico é substituído, ele aproveita para assistir o espetáculo. E quando ele assiste o espetáculo, ele fala: nossa, o som do violino é horrível. Por quê? Porque não houve esse trabalho. Então eu me comprometo com os meus músicos de deixar o som mais lindo possível deles. Que tipo de reverb delicado que vai nesse violino, em cada música, em cada canção, em cada transition. E aí nós começamos, depois que eu termino o dry tech de som, que normalmente é o primeiro, vem os dry techs de luz, os dry techs. Às vezes a gente tem que fazer também de cenografia, os chefes dos cenotécnicos têm que também trabalhar com tempos, então a gente precisa da orquestra para fazer ensaio de mudança de cenário. Então aí a gente começa essa fase que é complicada, que às vezes eu preciso de um ator para dar a deixa, para que a orquestra toque e o cenário mude. Então isso é complicado. Depois que isso acontece, nós começamos com os pré-gerais, e aí às vezes a gente precisa de um ensaio só de peruca e figurino para as trocas e as camareiras conseguirem fazer tudo de uma maneira bacana, e precisa da orquestra e precisa do elenco, né? Claro. Então são ensaios chatos para a orquestra, mas que eu converso muito com eles e falo que é uma engrenagem que precisa deles. Nós precisamos de vocês. A esse ponto, na Italiana, eu já entreguei o espetáculo para o meu assistente, que vai reger todos os dias. Eu não vou reger o espetáculo todos os dias. Ele vai reger todos os dias. Daí, depois dos pré-gerais, onde está tudo já alinhavado, já está a peruca já está no lugar, as perucas estão todas do jeito que tem que ser, as trocas estão todas perfeitas, o figurino está todo perfeito, as trocas de cenário estão todas perfeitas, o som já está perfeito, do jeito que eu quero dentro daquela sala. Normalmente a estreia a gente faz num teatro, depois a gente replica para outros. As ambiências estão todas certas, os efeitos especiais estão todos certos. Eu preciso de um som de uma ligação de Skype. E eu preciso que ela fique num volume perfeito, como se fosse um celular tocando. Então, isso também é responsabilidade minha.
Às vezes você vê no musical, por exemplo, um som de flauta gigantesco. Não existe uma flauta de 50 metros para dar um som gigantesco desse. Então, a flauta tem que ficar crível, que realmente é uma flauta. Ela está amplificada, mas não tem que parecer que está amplificada. Conseguir isso é muito difícil para um sound designer e um diretor musical. Já não temos mais nenhum tipo de feedback, nenhum tipo de microfonia, já está tudo limpinho, aí começamos os gerais. E a partir dos gerais, a gente pode convidar algumas pessoas para assistirem os gerais. Depois que acabam os gerais, nós temos as pré-estreias, que no musical geralmente tem uma pré-estreia para a imprensa e depois a gente tem as pré-estreias antes de estrear para a classe, para os amigos, para que a gente experimente o espetáculo e nessa pré-estreia, às vezes, eu posso parar. Eu, o diretor musical, posso parar e o diretor geral também. Não ficou bom, vamos voltar. E a plateia já sabe disso. E é muito legal, porque eles adoram ver a gente dirigindo o espetáculo. Estreou. Depois temos uma estreia VIP, que é uma estreia só para pessoas que a produção vai convidar, que são pessoas importantes, que vão avaliar o espetáculo, inclusive, também, e normalmente a classe e diretores, etc, etc. Depois da estreia VIP, o espetáculo começa. Vale ressaltar que entre as pré-estreias e a estreia, normalmente nós não temos um Black Day, um dia off. Então o elenco vem cansadíssimo e normalmente na estreia está cansado. Aí você fala, bom, acabou, não tem mais nada. Ensaios de manutenção. Preparação de subs de orquestra, preparação de covers e substitutos e swings começam a partir da estreia. Então, a partir da estreia eu começo a preparar os covers todos, de todos os papéis, e os swings que vão swingar todos os plots de ensemble. Então, começam esses ensaios, e quando esses swings e covers estão prontos, começamos os ensaios de substituição. E aí nós temos que chegar mais cedo no teatro, todo mundo, para fazer ensaios que podem ser com piano, ou podem ser com uma espécie de playback de piano, alguma coisa assim, para que não desgaste o pianista do espetáculo que tem que ensaiar de tarde e tocar à noite. São ensaios bem cansativos, porque normalmente o cover tem que entrar com pouquíssimos ensaios. Ele tem que aprender o espetáculo e entrar. E os swings tem que swingar, às vezes, 4 plots, 5 plots. É bem complicado. Além desses ensaios de substituição, nós temos ensaios de manutenção. Então, no meu caso, normalmente, quando eu faço um espetáculo, eu tenho 2 contratos. Um contrato como diretor musical e um contrato como supervisor musical. O que faz um supervisor musical? Avalia o espetáculo de 15 em 15 dias para ver se ele está se mantendo, ou se andamentos estão ficando muito rápidos ou muito lentos, ou se a química entre cenotécnicos e músicos e elenco não está acontecendo. Por que esse número não está sendo aplaudido? Porque o tempo não está bom, da pausa, da troca do cenário. É uma coisa que é muito complicada, ou porque a luz está errada, não é mais a mesma luz da estreia. Isso muda às vezes, porque várias pessoas operam a luz, várias pessoas podem reger o espetáculo, porque não tem só um maestro, às vezes tem 2, o andamento não fica exatamente igual no cover, trocou o ator, a deixa está deslocada, é uma engrenagem muito complexa e cabe a mim como supervisor e com o diretor residente, que é a pessoa que cuida da parte toda visual e de atuação do elenco, que mantenha isso. E normalmente eu gosto de dar notas de 15 em 15 dias, sentado junto com o diretor residente do meu lado. Como diretor musical, como supervisor musical, eu gosto que o diretor residente me explique por que isso está acontecendo. Por que esse tempo está desse jeito? O que está acontecendo aqui? Aí ele me diz, porque o cover teve pouco ensaio, ele entrou ontem, então ele não consegue ainda fazer no tempo a troca dele de peruca. Então está dando esse erro aqui, mas a gente vai corrigir, maestro. Então esse tipo de coisa, esses ensaios de manutenção, normalmente eu dou notas no domingo, e marco o ensaio na quarta, que é o dia que volta, para arrumar tudo. Quando eu digo arrumar tudo na cena 4 eu não gostei da automação do técnico de som. O técnico de som não é o sound designer, não precisa ser o sound designer. O técnico de som é a pessoa que está operando. E quando ele operou aquele sexteto com coro, ele puxou mais 2 atores que eu não gostei. Eu quero que fique mais perfeito na mão dele. Então, eu faço um ensaio para o técnico de som.
E aí eu convoco todo mundo para resolver isto. Eu não gostei da mix que ele fez, eu não gostei do jeito que ele subiu, e ele subiu desequilibrado, e os atores soam desequilibrados, e a culpa não é do ator. E eu preciso ouvir isso. Se foi o ator que fez diferente, ou se foi o técnico que fez diferente. E eu dou notas. E essas notas são escritas, hoje em dia não são mais escritas, agora é tudo via WhatsApp, que é maravilhoso, porque eu mando para todos os departamentos, copio e colo, e digo, não gosto disso, não gosto daquilo, vamos resolver isso. Marquei ensaio. A partir do momento que eu marco o ensaio, eu limpo tudo aquilo e deixo o espetáculo assisto no dia, assisto na quarta, vejo se tudo ficou bom e volto de novo a dar notas na próxima, daqui a 15 dias, no domingo. Por que eu preciso ficar sem ver o espetáculo? Porque se eu ficar vendo todo dia, eu não percebo as micro mudanças. Quando eu fico muito longe, eu consigo ver as mudanças. Então, o supervisor musical, ele tem que vir de tanto em tanto tempo. No meu caso, 15 em 15 dias. Nós temos um outro tipo de ensaio, que é um ensaio de turnê, onde a gente tem que adaptar o espetáculo para a nova casa. Significa, algumas coisas de cenário tem que diminuir, algumas coisas de som tem que mudar, o PA daquela casa é diferente, a gente não tem a mesma aparelhagem que a gente tinha lá, os mesmos moving lights na hora de fazer a luz. Então, os atores têm que mudar, a distância dos atores mudou. A gente fez para uma casa menor. Pensa comigo, a gente fez para uma casa menor e a camareira tem uma troca de 9 segundos. Se a gente vai para uma casa maior, a distância na coxia ficou maior e talvez o ator não consiga voltar em 9 segundos. Se ele não consegue voltar em 9 segundos, eu preciso mudar a música, ou preciso mudar a luz, e preciso mudar a operação do técnico. Então, tudo isso tem que ser adaptado à nova casa. Isso acontece normalmente no dia que a gente chega na cidade. A gente passa o dia no teatro, ajustando todos os tempos e as engrenagens para que tudo aconteça. Além de que cada casa tem uma acústica e a gente precisa adaptar a acústica do show para que quem assista o espetáculo em São Paulo ou assista o espetáculo em Recife ou em Porto Alegre assista o mesmo espetáculo. Dependendo, mesmo em São Paulo, se a gente troca de teatro, o público não pode sentir uma diferença. Ou seja, a gente ensaia o tempo inteiro. A gente ensaia até acabar o espetáculo. Les Mis, eu ensaiei até a última semana, preparando o cover. Porque no caso da Cameron Mackintosh Production, eles exigiam 2 covers de cada papel. E Les Mis tem muitos protagonistas. Então eu tinha que preparar 2 covers. 2 covers de todo mundo é muita gente. Mais os swings. Nós tínhamos 4 swings masculinos, 4 swings femininos. Então é muita gente para preparar. Então a gente está sempre ensaiando. Essa é a nossa vida. Ensaio, ensaio, ensaio. Mas fica lindo e vocês curtem. Parece simples, mas não é.